E aí eu queria te pedir, Pedro, para você, talvez, né, também falar um pouquinho aí desse encontro de vocês dois, né, onde começou. Eu não sabia dessa informação, tá? Mas pelo que eu li aqui na última matéria que o Bala escreveu ali, o Pedro vem com a ideia do podcast, né? O Bala fazia mais um trabalho de blog, né? Enfim, escrever matérias, entrevistas e tal. E aí o Pedro vem com essa ideia e o podcast se inicia em que ano, cara? Eu até tentei procurar ali no histórico e tal, para trazer para a galera aí como é que foi esse início também de podcast. Que assim, eu escutava, confesso que não sabia. Foi ali que eu comecei a saber o que era um podcast, porque, cara, ninguém fazia podcast no Brasil. Ninguém. Quanto mais de NBA. Se tinha alguém, vocês me corrigem aí, mas eu não lembro, tá? E era muito, muito bacana, cara. Muito bacana, porque era um conteúdo né, muito bom, né? O Bala falou, e só nesses minutos aqui, Bala, a gente não se conhece pessoalmente, e é a primeira vez que a gente está falando ao vivo, assim, por chamada também, mas que você, principalmente, o Pedro também, não fariam para ser qualquer coisa, entendeu? Vamos fazer lá, sair falando, né? E que eu acho que é um dos erros que a gente aqui do Bola Laranja, eu me coloco, talvez, que eu falei, vou iniciar um podcast aqui e vejo o que dá. Talvez poderia ter iniciado se preparando um pouco melhor. Então, por isso, tinha esse conteúdo muito bom, né? E aí eu quero que o Pedro faça esse elo aí, cara, de como que chegou os dois aí. Só voltando, só corrigindo um pouco o Bala, né, pelo que ele falou, o Bala não tinha um blog, né? Ele tinha uma fábrica de conteúdo de basquete. O Bala postava, eu li o blog dele, o Bala tinha 3 posts por dia. Eu falava, cara, esse cara deve ter uma redação com umas 50 pessoas, assim. Eu tenho uma coisa para perguntar depois também, mas segue não, e assim, não eram posts fáceis, né? Você tinha análise, você tinha NBA, você tinha basquete feminino, né? você tinha apuração. E assim, o Bala, ele estava num centro quando o basquete nacional e a NBA estavam numa crise ferrada. Então, você não ia para a grande mídia, assim, você ia para o Bala na Sexta, que era o blog. A primeira interação que a gente teve foi no Twitter, cara. 2 anos antes, que obviamente eu fiz uma pergunta cretina para o Bala e o Bala me respondeu daquele jeito. Mas eu sempre acompanhei ele, sempre fui muito impressionado com o trabalho dele. E eu estou resumindo muito essa história. Em 2014, no final de 2013, eu tinha um amigo que tinha uma rádio online. E eu escutava muito podcast gringo. E é exatamente isso, André. Nessa época no Brasil não tinha. Acho que tinha do Jumper, né, Bala? E do Triple. O Triple Double veio depois, inclusive, da gente. Eu acho que o nosso foi o primeiro, na verdade. Primeiro, né? E aí a rádio acabou. Aí uma coisa que a gente aprende quando a gente trabalha com empresa é que você consegue captar os melhores talentos quando você está no fim, né? Porque o pessoal tá se desligando e você consegue trazer as pessoas. E aí eu saí para beber, aí não tive a ideia do nada, falei, cara, vou mandar um e-mail para o Bala. Aí o Bala, isso é uma coisa que eu descobri, uma característica que a gente tem em comum, a gente tem um certo toque em relação a e-mail. O Bala é inbox 0, que nem eu. E o Bala sempre assinava todos os posts dele com o e-mail dele. Só que eu não achei que era o e-mail particular dele, mas era o e-mail particular dele, Gmail. E aí, lá pelas 2 da manhã, eu mandei a seguinte frase: gosto muito, eu acho que até hoje tem esse e-mail, sou muito fã do. Quer fazer um podcast? Cara, no dia seguinte, 7 da manhã, veio assim: pô, topo, tava pensando em fazer isso. Você pode falar que horas? Aí a gente. Me liga às 6 horas. A gente descobriu que a gente morava perto. Na época, na esquina, né, um do outro. Perto, assim. A gente morava muito perto, assim. A gente morava perto. Isso foi numa quinta-feira. No sábado, a gente fez o primeiro piloto. E eu me lembro que o Bala já estava com passagem marcada para o All-Star Game de New Orleans. New Orleans, isso aí. Então, assim, a gente como assim, nosso time to market foi muito rápido. Foi muito rápido. E na época, cara, não tinha essas facilidades de StreamYard, não sei o quê. A gente tinha que chamar editor,
A gente teve todo um trabalho ali em cima que foi complicado, mas o começo do blog foi assim. Eu acho que a parceria solidificou mesmo quando a gente foi, acho que no Jogo das Estrelas do NBB, em Mogi, em 2016. Legal. A gente foi junto para lá. Foi ali que acho que a coisa deu realmente uma subida, porque a gente estava. Eu acho que é ali que a coisa virou mesmo. Virou legal, cara. Mas Não, foi bacana. a história secreta é basicamente essa, né? Legal. É bom saber, cara. Eu gosto, né, bastante de saber da história aí do pessoal, né? Acho que é muito, muito bom, né? Principalmente de vocês, né? Que era. E assim, né, cara, ficou, para mim, né? Falando muito sinceramente, tá faltando um espaço, né? Tipo, parece que arrancaram um pedaço da minha paixão pelo basquete, no sentido de, cara, eu não consumo podcasts daqui do Brasil. Eu sei que tem alguns que são bons, mas não sei, cara. Depois que acabou o Bala na Sexta, muito difícil, né? O que eu escuto de fora, né? Eu escuto bastante de Atlético, como o Bala acabou de trazer aí, né? Entre outros, né? Da ESPN também, alguns. Mas, enfim, como os amigos lá dos apoiadores, né? Voltem, por favor,